Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre mais um importante filósofo do helenismo. Hoje nós vamos falar sobre Sêneca. Sim, o senador romano Sêneca, que nasce no ano 4 e vem a falecer no ano 65 depois de Cristo. Ele nasce numa família nobre, uma família abastada, com posse, tanto que ele tem bons estudos, ele viaja. Ele originalmente nasce em Córdoba, na Espanha, mas a seguir ele viaja para Roma para estudar, vai para o Egito, fica 10 anos no Egito estudando, cuidando da saúde, depois retorna a Roma. Então, é uma pessoa que tinha bens materiais provenientes da sua família e que foram investidos nos seus estudos, na sua formação pessoal, profissional e intelectual. Ele vive no tempo de 3 imperadores romanos: o Calígula, o Cláudio e o Nero. O Calígula certa vez implicou com ele e resolveu que iria matá-lo. Não fosse amigos do Sêneca intervirem dizendo: imperador, ele tem problemas de saúde, já vai morrer, tá? Para que vamos perder tempo em matar quem já está com o pé na cova? Tá? Se não fosse isso, ele teria sido morto pelo Calígula. Aí veio o imperador Cláudio, que substituiu o Calígula, também implicou com ele e o desterrou, o mandou para longe de Roma, que não volte mais aqui. Até que quando o Cláudio foi assassinado, sobe ao trono o imperador Nero, é um garoto ainda com 12 anos de idade, não? Então o Sêneca é chamado pela mãe do Nero para cuidar da educação deste. Então, dos 12 aos 17 anos, o Sêneca é responsável pela educação, é o tutor do futuro imperador Nero. Infelizmente, parece que ele não conseguiu ensinar bem a virtude, tá, e os fundamentos do estoicismo para o Nero, de acordo com os comentários sobre o comportamento meio devasso e até perverso deste imperador. O Sêneca também é conhecido por ser um dos principais representantes do assim chamado estoicismo novo ou estoicismo romano, que alguns chamam de estoicismo imperial. Eu penso não ser muito apropriado, pois temos até um escravo, ou melhor dizendo, um ex-escravo, que é o Epiteto, que faz parte desse movimento. Então, estoicismo romano seria mais adequado, na minha concepção. E ele atuou como escritor, escreveu muito, inclusive seus escritos chegaram até os nossos dias. Os compiladores da Idade Média tiveram um carinho todo especial com os escritos do Sêneca. Talvez isso se deva a uma crença que ele teria trocado cartas com o apóstolo Paulo. Ao que tudo indica, essas cartas são apócrifas, elas são falsas, não existiram. Sêneca jamais trocou cartas com Paulo, mas por se acreditar nisso, tiveram um carinho todo especial com os escritos de Sêneca. É uma hipótese provável. De qualquer forma, praticamente tudo que ele escreveu chegou aos nossos dias. E tem tradução em língua portuguesa, você pode ler, e melhor ainda, tanto você pode comprar o livro impresso na livraria, como você pode chegar na internet e baixar o PDF grátis, é só fazer uma pesquisa que você encontra, tá bom? Várias obras do Sêneca. Então ele foi escritor, foi filósofo, tá? E um orador famoso, ele tinha o dom da oratória, conhecia bem a retórica. Atuou como advogado e senador romano. Ele escreveu, como eu falei, muitos livros e sobre diversos temas literários, diversos gêneros literários. Como, por exemplo, dramas, cartas. Você vai encontrar, inclusive, alguns livros em língua portuguesa, traduzido do latim, das cartas trocadas com o Sêneca. Inclusive, são nessas cartas, nessas epístolas, onde ele ensina boa parte da sua filosofia. É o último momento da sua vida, os últimos anos de vida, então são muito importantes. Então, cartas, tratados filosóficos, peças de teatro. E veja, quando o imperador Cláudio veio a falecer e foi assassinado, o Sêneca escreveu uma comédia ridicularizando
o Cláudio, que após a morte dele, ele foi ter com os deuses, foi transformado em abóbora. Foi considerado bem engraçado pelos contemporâneos. É uma obra de arte, vale a pena você ter acesso a ela ali. Então, hoje, o que eu recomendaria? Você pegasse aí na internet cartas de um estoico. Tá? É interessante. Também sobre a brevidade da vida. Interessante também. Esse é um livro relativamente pequeno. E da Clemência. Você encontra estas e outras obras, como eu te falei, em língua portuguesa, já traduzido. E você pode até pegar gratuitamente na internet. Como eu falei, ele cuidou da educação do Nero, de 12 a 17 anos, porque aos 17 ele assume como imperador romano. E aí o Sêneca passa a ser, em vez de tutor, ele passa a ser conselheiro do imperador, conjuntamente com um outro romano famoso, que é o Afrânio Burrus. Os dois vão cuidar de serem conselheiros do então imperador Nero, a partir dos 17 anos de idade. E veja, não obstante a isso, quando o Sêneca vem a falecer no ano de 65, isso se dá por meio de suicídio. Ele vem a cortar os pulsos e as veias da perna. Toma veneno e ainda sofre asfixia em uma banheira. Eu não vou entrar nesses detalhes mórbidos, mas o que ocorre? Ocorreu uma conspiração, a conspiração de Pisão, que tensionava matar o então imperador Nero. Nessa época, o Sêneca, que já conhecia o lado cruel do Nero, que tinha mandado matar a própria mãe, dentre outros parentes e amigos, o Sêneca já estava afastado de Roma, estava querendo viver a sua vidinha. Mas não foi o suficiente. Ele foi acusado de participar dessa conspiração, a conspiração de Pisão, e o imperador Nero o condenou a que ele praticasse suicídio. Foi assim que ele morreu, obedecendo às ordens do imperador. Aliás, a alternativa seria morrer também, só de uma forma bem mais cruel. Assim ele poderia escolher a forma da morte dele, né? E os comentadores hoje entendem que ele era inocente, que ele não participou desta conspiração contra Nero. Bem, os textos, vejam, os textos do Sêneca, eles têm algumas passagens que, segundo alguns comentadores, são contraditórias, onde ele afirmaria uma coisa e depois afirmaria outra em outro sentido. Mas a gente tem de pensar o seguinte: o Sêneca, apesar da tradição reconhecer como um estoico, vocês vão ver hoje, inclusive, está na moda de novo, o estoicismo, vocês vão ver muito Sêneca sendo associado ao estoicismo. No entanto, ele é um eclético. Nessa época, em Roma, predominava o ecletismo, que é uma mistura do que eles consideravam o melhor de cada uma dessas teorias. Tanto que você vai encontrar não só fundamentos estoicos na obra do Sêneca, mas também do ceticismo e até mesmo do epicurismo. Tudo ali presente na obra do Sêneca. Daí a possibilidade de você ter textos onde você tenha passagens contraditórias. Bem, da mesma forma que outros filósofos estoicos, ele há de buscar a ataraxia. O que é a ataraxia? É a imperturbabilidade. Com isso eu quero dizer que ele busca um estado de paz de espírito, de tranquilidade, de serenidade, de calma. É isto que a filosofia deve buscar, é isso que ele busca como meta da sua vida, a ataraxia. E entende que a filosofia ela tem um valor eminentemente prático, que é associado ao bem viver, que é associado à obtenção da virtude, ter uma vida virtuosa, um comportamento virtuoso. E ele há de dividir a filosofia seguindo a tradição dos estoicos, em três. Tá? Todo estoicismo divide a filosofia em três: a física, a lógica e a ética. Tem até alguns exemplos, algumas metáforas sobre essas divisões, mas não vou entrar em detalhes nelas, pois nós temos um vídeo específico sobre o estoicismo, que eu recomendo que você veja
aqui nessa playlist sobre helenismo, onde eu explico as metáforas que existem com relação a essa divisão da filosofia. Então vamos lá. A física, por sua vez, ela vai ter um dualismo. Um dualismo entre, de um lado, o que seria a matéria e do outro lado, o que seria a força. E a lógica também é dividida em dois. Ele entende que a lógica é dividida entre dialética e retórica. A ética é sempre a culminância, é o ponto máximo que nós vamos chegar com a filosofia ética, moral. É como viver em sociedade, como viver bem consigo próprio, como ser uma pessoa virtuosa. Então a ética. Ele há de entender que o fogo, o elemento fogo, lembra os 4 elementos? Temos lá a nossa playlist sobre os pré-socráticos, onde falamos dos filósofos que apresentaram as teorias referentes a cada um desses 4 elementos. Vale a pena ver. Então o fogo, tá, tem a ver com a matéria inicial, tá? A matéria primordial é o fogo. Tá? E este fogo, essa matéria primordial, essa matéria inicial, está em constante movimento. E o que proporciona esse movimento é justamente a razão, a qual é imanente, ou seja, ela está dentro das coisas e não fora, está em tudo. Então há uma razão por trás de tudo dentro do cosmos, do universo. Gente, não esquece, se você está gostando, tá, de deixar o teu comentário, dando a tua opinião sobre o vídeo, legal? E, é claro, tá, se o canal ele é importante, se ele é útil ao estudo da filosofia, se inscreve no canal, pois nós temos vídeos toda semana para você continuar sendo informado sobre os mesmos. Mas, prosseguindo, ele entende que o ser humano tem uma parte divina, e essa parte divina vai lhe aproximar da divindade, tá? É a divindade dentro dele, é a razão. É a nossa razão, tá, que nos torna semelhante a esta divindade. Veja, é a razão imanente ao cosmos, a razão imanente ao mundo, que dá sentido a tudo. É a nossa razão também, é parte disso. Ele entende que existe uma providência divina. Lembra, depois o cristianismo vai fazer uso disso, a providência de Deus. Então há uma providência divina. Tá? As coisas ocorrem porque tem de ocorrer. Existe o destino. Sim, existe o destino. Existem fatos que são inexoráveis, que eles têm de ocorrer, mas eles têm um objetivo. Eu posso não conhecer esse objetivo, mas ele existe. Tá? Ele faz parte de uma razão universal, de uma estrutura que tem um princípio, um meio e um fim. Tá? Há uma meta, há um objetivo. Então tudo está dentro dessa providência divina. E ele entende, veja bem, que Deus, sim, porque dentro do estoicismo do Sêneca, existe Deus. Tá? Só que ele há a entender que esse Deus é idêntico a essa razão universal. Sabe, essa razão que vai estar vinculada à providência, então Deus é a razão universal. E ao mesmo tempo, essa razão universal é imanente ao cosmos. Lembra? O Deus cristão é transcendente, ou seja, ele cria todo o universo, todo o cosmos, mas ele está fora do tempo, ele está fora do espaço. Neste caso, este Deus do qual nos fala Sêneca, ele não é uma criatura externa, fora do tempo, fora do espaço, fora do cosmos. Não, ele está dentro. Ele é parte do cosmos. Ele é a razão que faz tudo se movimentar, que faz tudo funcionar como se fosse a máquina de um relógio, uma máquina perfeita. Tá? Então, é o que dá sentido e funcionamento. As coisas ocorrem porque tem de ocorrer. Tá? E baseadas nessa razão universal que é Deus, que é imanente ao cosmos, está dentro do cosmos. E veja, esta razão universal, ela vai proporcionar então o quê? Ela vai proporcionar ordem a todas as coisas. Tá? Desde a planta, a sementinha que vai nascer e transformar numa planta que vai dar frutos, até nós seres humanos, os demais animais, o movimento dos planetas, dos vulcões, as marés, tudo que você possa imaginar, as chuvas, o calor, tá? Tudo, as estações do ano, há uma ordem universal. E esta ordem de todas as coisas é proporcionada por essa razão universal, que é Deus. E veja bem, ele entende também que é uma norma moral. Né?
E essa norma moral deve servir para guiar o nosso comportamento diário. Ela, por sua vez, nos permite alcançar a virtude, que é o que nós todos ambicionamos. Vamos alcançar a virtude por meio desta norma moral. E o que é isto, tá? É viver em conformidade com a natureza. A virtude, pessoal, é a gente poder viver em conformidade com a natureza. Aí vamos pensar, o que é a natureza humana? A natureza humana há de ser diferente da natureza dos demais animais e das plantas, tá? A nossa natureza é a razão, porque as plantas e os outros animais não possuem a razão. Somente nós, humanos, possuímos a razão. Então, a natureza humana que há de nos diferenciar dos outros seres vivos é a razão. Então, nós devemos viver conforme a nossa razão para sermos virtuosos. E isso há de nos diferenciar de todos os outros seres vivos, de todos os outros animais. Ele não é contrário à posse de riquezas materiais. Ele não é contrário à riqueza, e nem poderia ser, gente. Ele era riquíssimo, tá? Dizem, inclusive, alguns comentadores, que mais rico que o próprio imperador de Roma. Ele tinha várias e várias propriedades. Poderia viver num luxo só, mas olha, os comentadores dizem que ele até preferia tomar água a tomar vinho. E que não curtia muito as grandes festas que era comum aos patrícios romanos daquela época fazerem. Megas festas, não. Tá? E tinha uma vida mais cometida, tá? Uma vida mais tranquila, mais recatada. Mas ele era riquíssimo. Tá? Inclusive, certa vez, ele, antes de vir a ser convidado ao suicídio por Nero, já prevendo que em algum dia Nero o mandaria matar, ele chegou para o imperador e falou, olha, eu queria me afastar de tudo. Eu queria fazer a você, imperador Nero, tá, proprietário de todos os meus bens. Olha, eu dou tudo de presente para você. Você pode ficar com todas as minhas propriedades. Só me deixa em paz. Me deixa em tranquilo. E o imperador respondeu, não, eu trato você com todo carinho. Eu gosto muito de você. Jamais lhe faria mal algum à sua pessoa. Tá? E não quero os seus bens. Tá? Pode ficar com seus bens. Você está no meu coração. Pois é. Os resultados a gente sabe depois. O Sêneca estava correto. Então, ele era riquíssimo, mas ao mesmo tempo, tá, ele não é contrário à propriedade dos bens materiais e das riquezas, mas ele defende que você não deve se apegar aos bens passageiros. Se você os tem, tudo bem, mas isso não é necessário para você viver. Você pode viver muito bem sem esses bens. Então, ele entende que o tempo, sabe, o tempo que a gente vive, o tempo da nossa vida, é o nosso bem mais valioso. Não tem riqueza maior que o tempo. Tá? E é uma riqueza limitada. O tempo é limitado. Isso é fundamental no pensamento do Sêneca, essa questão do tempo. Ele vai dizer que nós não devemos desperdiçar esse tempo. Porque se nós o desperdiçarmos, ele não pode ser obtido de volta. O tempo que você desperdiça, um dia infrutífero que você tem, nunca mais lhe vai retornar. Então você tem de aproveitar com sabedoria o tempo que lhe é dado. E ele entende também que as pessoas não vivem. Tá? Eu, você, todo mundo, tá? A grande maioria das pessoas não vive. Tá? Elas simplesmente existem. Há uma diferença entre viver e existir. Tá? Porque elas não aproveitam a vida da forma correta, da forma virtuosa. Elas não usam o seu tempo adequadamente. Aí acham que a vida é curta. Mas o Sêneca vai dizer, não. A vida não é curta. Você é que não sabe usar o tempo que você tem. A vida é longa. Ela é longa o suficiente para quem sabe fazer o uso correto do tempo. Olha só que pensamento bacana. Faz a gente parar e pensar, olha, vale a pena ler o Sêneca, hein, gente? E a felicidade? A felicidade, outro tema importantíssimo no Sêneca. Ele entende o seguinte, que nós não podemos ser escravos dos bens materiais. Nós não podemos ser escravos das riquezas, se nós queremos ser felizes. Se você põe a sua vida toda em relação àquilo que você possui, as suas propriedades, você vai passar a ser escravo delas. Então você nunca mais vai ser uma pessoa feliz. E
Nós podemos viver a nossa vida com pouco, com muito pouco mesmo, e sendo felizes. Ele há de separar isso. A felicidade tem a ver com a virtude, e não com os bens que você possui, não com as suas propriedades. Ele há de defender a autossuficiência. Você, tá? Você se basta a si próprio, você não precisa de mais nada, você não precisa de bens materiais, você não precisa de qualquer outra coisa. Tá? Você e a sua virtude, a sua razão é o suficiente para a sua vida. Então ele defende a autossuficiência. Se bem que irá destacar, tudo bem, as amizades podem até não ser necessárias, mas ele entende que as relações de amizade são sim importantes para você viver bem, para você viver feliz. Então vamos investir nas relações de amizade. E uma dica que ele dá, é interessante, ele diz que nós devemos nos preparar para os duros golpes da vida, porque veja, ele mesmo foi condenado a cometer suicídio, não? Então a vida tem os seus revés, e o destino também. E como é que ele se propõe que você se prepare? Simples, imaginando cenários possíveis. Deixa eu imaginar o que pode ocorrer. Pode ocorrer de bom, o que pode ocorrer de ruim. Vou imaginar o que possa ocorrer de ruim e vou estar preparado caso isso ocorra. Vou imaginar o que possa ocorrer de ruim para estar preparado para isto. Por pior é que estas coisas sejam. Né? Veja, para que nós não sejamos pegos despreparados diante dos caprichos da deusa da fortuna. Você pode imaginar, você perdeu o emprego, e aí? Tá bom, eu perdi o emprego, e aí o que acontece? Se eu bater com o carro e ficar sem o carro, o que vai acontecer? Se uma pessoa importante da minha vida falecer, pode ocorrer? Pode. Eu não tenho controle sobre se alguém falece ou se alguém não falece. Eu não tenho controle sobre se alguém fica doente ou não. Tá? Muitas vezes você não tem controle se você tem o seu emprego ou se você perde o seu emprego. Se o seu país entra em guerra ou não. Né? Isto você não tem controle sobre essas coisas. Mas eu posso imaginar, caso essas coisas venham a ocorrer. Tudo bem, ocorreu. Tá? Dentro dessa minha imaginação, eu posso me preparar emocionalmente, racionalmente, para enfrentar essa realidade, caso ela surja mesmo. Então, gente, o Sêneca vai bater muito nessa tecla da ética, da moral, do comportamento virtuoso. Você encontra as obras dele à venda em livrarias e também gratuitamente. Você procura na internet, você vai baixar o arquivo PDF. Vale a pena a leitura. É uma leitura fácil, não é um filósofo difícil de ser lido. Você pode ler algumas páginas por dia, vale a pena. Eu particularmente recomendo. Beleza, gente? Olha, mas muito obrigado mesmo pela presença até aqui. E não se esqueça, deixa o teu comentário, se inscreve no canal. Valeu, gente? Olha, até mais!